Os deveres do casamento. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Prezados ouvintes, quem não lê a Bíblia Sagrada perde muito. Porque a Bíblia Sagrada nos dá orientação para a nossa forma de vida no mundo atual, e se aplicarmos os seus princípios, nós seremos abençoados. E isso também se aplica à vida do casal, à vida da família. De modo que a Bíblia apresenta um padrão divino para a esposa, um padrão divino para o marido, um padrão divino para os filhos e um padrão divino para os pais. Vamos considerar, nesta oportunidade, apenas o padrão divino para a esposa e o padrão divino para o marido. Na parte bíblica que lemos, aborda primeiro as mulheres. Vós, mulheres, ora, você conhece o adágio popular, primeiro as damas. É uma norma de etiqueta social bastante conhecida. E a Bíblia segue esta mesma norma ao falar do padrão divino para a família, e isso não deve ter sido obra do acaso. Na família, a mulher é o elo de união entre o marido e os filhos. E no texto bíblico se recomenda submissão da mulher. Esta palavra submissão, ou seja, a simples ideia de se submeter, ou seja, de viver em submissão, provoca em muitas mulheres modernas, inteligentes e capazes, uma verdadeira onda de negativismo e não se pejam de falar que o apóstolo Paulo era machão. Esse conceito de Paulo
já era. Isso é ideia do passado, quando o homem tinha autoridade absoluta sobre a mulher. E nós queremos dizer que não há nessa expressão de submissão qualquer ideia de a mulher ser um capacho destituído de significado ou valor perante o seu marido. Será que isto é o que Deus está dizendo na sua palavra? Não. Para Deus, a submissão tem outro significado e nós precisamos ver as coisas como Deus vê. Precisamos enxergar as coisas do ponto de vista divino. Submeter-se é render obediência humilde e inteligente a uma pessoa que foi investida de poder ou autoridade por Deus. Ora, se a Bíblia declara que a igreja está submissa a Cristo, seria isso um desdouro? Longe de ser degradante, esse relacionamento é a glória da igreja. Não foi por ter alguma coisa contra as mulheres que Deus ordenou que fossem submissas a seus maridos. Pelo contrário, esse padrão foi estabelecido como meio de proteção da mulher e para que houvesse harmonia no lar. Então, o propósito de Deus foi poupar a mulher de muitos dos duros embates da vida. Por exemplo, submissão como meio de proteção. Suponhamos que por motivo de traquinagem de um dos nossos filhos, um vizinho nervoso bata a porta, fazendo reclamações. O que diz a mulher? Vou falar com o meu marido. Supostamente podemos dizer que ela fale para chamar a autoridade do lar para resolver o problema. E isso não é apenas uma saída conveniente para a situação, deve ser a reação natural e apropriada de uma esposa que está vivendo sob a proteção e autoridade do marido. Outro exemplo, proteção contra a agressão emocional dos seus próprios filhos. Ao notar um mais leve traço de desrespeito do filho para com a mãe, o pai deve imediatamente, com firmeza, pôr fim aos problemas. E os filhos devem saber que sempre apoiando as palavras e ações da mãe está a autoridade do pai. E assim, e em outras áreas, na área espiritual, no equilíbrio social, nesses particulares e outros mais, há essa forma de reagir com a ajuda do próprio esposo. Vamos lembrar, existe uma determinação divina, fixa e inalterável. Não é porque os tempos são outros, não é porque a mulher hoje esteja ao lado do marido, ganhando dinheiro fora de casa, que ela não pode mais ser submissa ao seu marido e nem dever explicações para ele em algum sentido que pode correr no relacionamento de marido e mulher. E diz o texto que a submissão da mulher ao marido deve ser no Senhor, isto é, não deve ser a esposa levada a fazer qualquer coisa que seja pecado. Aí está um problema que muitos maridos e até maridos crentes não sabem respeitar. Pensam que a mulher é uma propriedade dele e que ele pode fazer com ela e com o seu corpo aquilo que ele quiser. Se reclamar, vou buscar outra mulher na rua. Isso deve ser bem claro, porque submissão e subserviência, servilismo, são coisas distintas.
Então, a Bíblia coloca submissão, mas que não deve ser levada no sentido de servilismo, de subserviência. Essa recomendação é muito séria, porque muitos casos de desavenças no lar estão ocorrendo por falta do reconhecimento dessa situação no que concerne à esposa. Então, Deus recomenda essa atitude e, em seguida, nós vemos o padrão divino para o marido. Se o dever da esposa é ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, o dever do marido para com a sua esposa é o de amá-la e dar um padrão de amor nesse sentido. Amá-la de que modo? Diz o texto, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o marido fizer a sua parte, cremos que não terá dificuldade em receber submissão por parte da esposa. Se perguntarmos a qualquer homem casado, você ama a sua esposa? Ele vai responder, é claro, claro que sim. Com esta resposta, ele estará dizendo o que sente ou o que faz por ela em termos de cuidado e proteção e consideração. Todavia, é preciso termos presente que o que o apóstolo fala nessa parte bíblica não é avaliado pelo que se sente, nem pelo que se faz. Antes, esse amor é avaliado pelo sacrifício pessoal, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava demonstrando o seu amor e ele chegou a dizer em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É desse amor que a Bíblia fala quando recomenda que marido ame a sua esposa, sacrifique-se por ela. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos um tipo de amor que é pouco conhecido pelas pessoas que não leem a Bíblia Sagrada. Na língua grega existe a palavra eros. É o amor passional, é o amor desejo. Vem daí a palavra erotismo. E a palavra eros não foi usada uma única vez no Novo Testamento. Entretanto, esse é o sentido mais comum da palavra amor. Novelas, revistas falam muito de amor, mas que amor? O amor eros, o amor sexual. É este amor que apenas algumas pessoas conhecem. Existe uma palavra na Bíblia, a palavra filéu, que significa amor fraternal. O cuidado que nós devemos ter para com os nossos semelhantes. E existe, por fim, outra palavra grega para amor, que é a palavra ágape. Essa palavra significa amor que se sacrifica. É a mais alta concepção de amor e é frequentemente usada no Novo Testamento para descrever o amor de Deus e o amor que Ele coloca no coração do homem. Quando você lê na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desse amor ágape
que a Bíblia está descrevendo. Um amor sacrificial. E o apóstolo Paulo fala desse amor na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, uma parte da Bíblia que é esquecida. E Paulo então dá as qualificações do amor ágape que deve haver por parte do marido com relação à sua esposa. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí está o apóstolo expondo o que é o amor ágape que deve prevalecer no relacionamento do marido para com a sua esposa. Maridos, amai vossas mulheres. E está bem claro que o sentido é de um amor que se dispõe a sacrifícios. Pois ele continua, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está no versículo 25 do capítulo 5 que temos lido. Então, é este o alicerce espiritual do padrão de Deus para a família. Maridos, amem as suas esposas, renuncie ao orgulho, ao ego, aos seus direitos pessoais, sigam o Senhor Jesus até a cruz, e o amor que vem do Calvário, o amor que transforma, florescerá em sua vida espiritual. Como é triste ouvir notícias e dentre elas se destacam tantos casos de maridos impiedosos que não apenas ofendem suas esposas com palavras de baixo calão, mas também ofendem fisicamente, num sentido único, pisam sobre suas próprias esposas quando não estão matando-as de modo cruel, como se ela fosse uma pessoa inimiga e não mãe dos seus próprios filhos. Que Deus tenha misericórdia da sociedade brasileira, mormente no que concerne ao lar, para que não tenhamos tantas notícias que nos acabrunham, que trazem uma tristeza profunda aos nossos corações ao tomarmos conhecimentos desses eventos que ultimamente estão sendo tão frequentes. Tenha a Bíblia na sua mão, procure lê-la para orientar-se pelo padrão da palavra de Deus, tanto o homem como a mulher. Amém.